Diretoria do Goiás pediu a contratação, uma troca envolvendo um atacante do Fortaleza para devolver, no caso, o zagueirão Bruno Melo ao Leão, onde ele está apenas emprestado aqui no Goiás. No vídeo de hoje, quero trazer um pouco mais de detalhes a respeito desse assunto, até quando vai o seu contrato, do Bruno Melo aqui no Goiás. Será que de fato o Fortaleza fez essa consulta para o jogador? E qual é esse atacante do Leão que esteve, no caso, interessado na mira do Goiás para a sequência do ano? Além disso, quero conversar com vocês sobre uma informação importante envolvendo o meio atacante Cauã, que deverá ser procurado nos próximos dias pelo Goiás para a extensão do seu contrato e resolver de fato essa questão, e ele podendo retornar ao elenco principal da equipe esmeraldina e obviamente faria muita diferença dentro desse elenco profissional. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, peço para você deixar seu like, se inscrever também aqui no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás. Na tela final, vou deixar tanto a análise do jogo contra o Universitário e também o que eu disse, o Edmir Pinheiro, em relação à não continuidade do Jair Ventura no ano passado. Quero passar também o recado do nosso apoiador aqui do canal, a Sorte Globet, casa de apostas esportivas para você palpitar no jogo do Goiás, amanhã no domingão contra o Corinthians e todas as partidas da Série A do Campeonato Brasileiro. Lá na Sorte Globet, uma vitória do Goiás diante o Corinthians pagando 2,85 a cada real apostado. Um empate 2,47 e uma vitória do Corinthians fora, 2,25 lá na Sorte Globet. Teremos aí também outras partidas interessantes, como por exemplo Internacional e Flamengo, uma vitória do Flamengo fora 2,37, do Internacional em casa 2,50 e um empate a 2,61 no Beira-Rio. Santos e Atlético Mineiro com empate nesse jogo pagando 2,61 a cada real apostado. Uma vitória do Atlético fora 2,14. Vasco e Palmeiras também no Maracanã com uma vitória do Vasco em casa pagando R$3 a cada real apostado. Uma vitória do Palmeiras fora 2,6 e um empate 2,65, sem considerar as partidas além na Série A, no sabadão. Teremos aí, por exemplo, Coritiba e Fortaleza no domingo, na Série B com Chapecoense e Londrina, ABC e Vitória e muito mais no futebol europeu você encontra lá na Sorte Globet. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição, tem o WhatsApp também, só ir lá falar que você veio aqui pelo Goiás News e registrar o seu bilhete. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre esse atacante do Fortaleza que entrou, no caso, na mira do Goiás e uma troca envolvendo o zagueirão Bruno Melo. Tá entendendo direito essa história? Então vamos lá por partes, Na semana passada, o Fortaleza procurou o Goiás pelo menos 2 vezes, já nessa temporada de 2023. Essa informação lá do meu parceiro, o Periquito Brisado, também confirmada posteriormente pelo jornal O Povo, lá do Ceará, que o Fortaleza queria, no caso, o reempréstimo do lateral esquerdo, que atualmente vem jogando muito mais como zagueiro aqui no Goiás. O Verdão, obviamente, tinha um acordo desse empréstimo dele até dezembro de 2023, gratuito, com o Verdão pagando 100% dos salários do jogador de 30 anos de idade. Até aqui, somando 16 partidas, 4 gols marcados e 1 assistência, é um titular absoluto dentro desse elenco atual no Verdão e o Goiás, obviamente, não iria liberar o jogador de graça, exceto se no caso o Fortaleza recebesse uma proposta de venda em definitivo do Bruno Melo. Aí sim, o Goiás teria a opção de até cobrir a oferta e continuar com o Bruno Melo ou de fato liberar o jogador para, no caso, ser comprado por outra equipe no futebol mundial. Não foi isso que aconteceu e a direção do Goiás, essa informação agora mais recente, lá do meu parceiro também, o Periquito Brisado, ele garantiu o seguinte, informação exclusiva lá do Instagram, que para o Goiás liberar o Bruno Melo para o Fortaleza, pediu aí uma troca também por empréstimo do atacante Romarinho, jogador de 29 anos de idade, que nessa atual temporada vem sendo mais reserva do que titular. Então, para liberar o Bruno Melo, já que o Fortaleza, por exemplo, procurou o jogador em pelo menos 2 ocasiões nessa temporada de 2023, o Goiás queria um outro empréstimo, dessa vez de um atacante ali pelas beiradas, principalmente pelo lado esquerdo, o Romarinho, que até aqui soma 18 partidas no ano, 11 delas como titular, marcou um gol e também deu uma assistência. Entretanto, vem sendo bem mais reserva do que titular, Sua última atuação aconteceu diante o Águia na Copa do Brasil, foi titular naquele compromisso. Entretanto, tanto na Série A do Campeonato Brasileiro, a estreia contra o Internacional e diante o São Lourenço, ficou no banco de reservas, também na Copa Sul-Americana e não participou de nenhum minuto. O jogador que já foi especulado aqui no Goiás também, se eu não estiver enganado, em 2018 e também na temporada de 2020, porém sempre foi um jogador importante lá no Leão. Se não fosse um titular absoluto e incontestável da sua posição, sempre entrando na segunda etapa e ajudando, saindo do banco. Então essa informação acabou não concretizando essa intenção, no caso da diretoria do Goiás, que propôs, até de forma amigável, digamos assim,
caso o Fortaleza quisesse o retorno do zagueirão Bruno Melo, também lateral esquerdo, poderia emprestar novamente um outro jogador do seu elenco, dessa vez o atacante, o Romarinho. No ano passado, o jogador de 29 anos, disputou aí 47 partidas pelo Fortaleza durante toda a temporada, marcou 6 gols e também deu 4 assistências. Pegando na Série A do Campeonato Brasileiro, ele participou de 26 jogos, dos 38 que o Fortaleza entrou em campo, até ver contra o titular, no caso ele participou de 17 jogos dos 26 na Série A do ano passado como titular no Fortaleza. Está lá desde 2018, naquela boa disputa também na Série B do Campeonato Brasileiro. Em 2019 foram 50 partidas, em 2020 mais 57 atuações, 2022 47, 2021 mais 50, então é um jogador que sempre entra, se não for um titular incontestável, durante a partida. Ele que surgiu muito bem no Brasil, ainda lá no ABC, na temporada de 2013, o seu principal destaque em 2015 no Globo. Também jogou ali de novo no ABC, no América de Natal, muito bem no Globo também na temporada de 2017 e foi contratado pelo Fluminense. Não deu muito certo lá no Flu, foram 7 partidas no total. Em 2018 também voltou para o Globo no Rio Grande do Norte e fez muito bem aquele começo de temporada, despertando o interesse do Fortaleza, que o trouxe para a Série B. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários a respeito dessa informação, essa curiosidade que acabou não dando certo, O fechamento da janela de transferências aqui no Brasil se encerrou na última quinta-feira, às 7 horas da noite, então não dando certo essa transação. Entretanto, caso o Bruno Melo fosse devolvido para o Fortaleza, possivelmente um outro jogador do próprio Leão, chegaria aqui no Goiás. Quero saber a sua opinião, se você faria ou não essa troca envolvendo um zagueiro para a chegada de um atacante. E para completar aqui o nosso vídeo, quero falar também sobre uma notícia importante, positiva, em relação ao meio atacante Cauã, apenas 18 anos de idade, foi bem na disputa da Copa São Paulo, iniciando como reserva, depois assumir a condição como titular e sendo bastante versátil no meio de campo. No elenco principal, soma até aqui 10 partidas em 2023, sendo 8 delas como titular, marcou 2 gols e também deu 3 assistências para os seus companheiros. É óbvio, o Goiás tinha aquele muito próximo de um acerto da renovação do seu contrato, que vai até abril de 2024. Entretanto, o empresário quis trazer uma proposta de outra equipe do futebol brasileiro, a direção do Goiás ficando bastante chateada com essa postura, não sai num acordo, e o jogador sendo afastado para o elenco sub-20, não ficando mais no banco de reservas. A última partida dele aconteceu contra o Águia, na Copa do Brasil, lá no dia 15 de março. E a atualização importante a respeito do jogador de 18 anos de idade é lá do Sintonia Esmeraldina. Muito obrigado aí, rapaziada, que garantiu o seguinte, abre aspas. Diante desse cenário, a partir da próxima semana, a diretoria irá mediar uma nova conversa com o Cauã e seus representantes para tratar novamente da renovação de seu contrato e discutir sua possível reintegração ao elenco principal. É importante destacar que o clube está empenhado em resolver essa situação o mais breve possível. Fecha aspas, Muito obrigado aí ao pessoal do Sintonia Esmeraldina e de fato faz sentido. Após o fechamento da janela de transferências, ele não pode, por exemplo, ser negociado, ser inscrito, com nenhum outro clube aqui no futebol brasileiro, exceto os na Série C e D, do futebol nacional. E outro ponto também que é importante, a janela de transferências no futebol do exterior, no caso só volta à Europa agora as outras partidas, enfim, na próxima temporada, no mês de julho, entre junho e julho. Então ainda falta muito tempo se a gente for imaginar, por exemplo, essa questão do futebol europeu e ter esse empenho nesse momento da direção do Goiás em buscar um novo acordo com o jogador. O contrato atual, como eu falei para vocês, tem esse vínculo ainda até abril do ano que vem. Entretanto, se a gente colocar 6 meses antes, ele já pode firmar um pré-contrato. A partir do mês de outubro, no final do mês de outubro, visando até no comecinho de novembro, ele já pode firmar um pré-contrato com qualquer outra equipe do futebol mundial e se mudar gratuitamente em abril de 2024. A sua multa rescisória aqui no Brasil é de 3 milhões de reais, porém como existe um acordo entre os clubes do futebol brasileiro, não é tão simples assim, não é só chegar a um outro clube do futebol do país e fazer um pagamento. Algumas equipes interessadas, que foram especuladas, como no caso do Atlético Mineiro, do Flamengo e do Internacional, tem essa boa relação com a diretoria do Verdão, para um ficar pagando multa com o outro, fazer aquela enrolação toda, por exemplo, de uma renovação de contrato, existe esse acordo entre as equipes. E uma informação, no caso, ainda lá do Diário de Goiás, mais ou menos uns 3 meses atrás, já dava conta dessa procura da direção do Goiás para sua renovação. Tinha tudo acertado, Hoje o Cauã ele recebe entre R$ 1.500 a R$ 2.000 do Goiás e mais uma comissão ali do seu empresário que começou a bancar mais ou menos R$ 1.000 para o jogador ainda na temporada retrasada, Então tinha esse auxílio do Reinaldo Pita, muito por conta, tendo essa confiança também do jogador nessa questão de uma ajuda financeira,
para o sustento ali do atleta. O Goiás iria oferecer essa informação lá do pessoal da Rádio Band News de Goiânia, um salário entre próximo de 15 a 20 mil reais fixo e bônus por performance, já que, por exemplo, se ele ganhasse uma sequência importante, como vinha atuando como titular na Série A do Campeonato Brasileiro, obviamente seu salário iria aumentar. Então o Goiás, ele, apesar de pagar pouco para os seus jogadores em comparação, obviamente, com outros clubes do futebol brasileiro, o Goiás não deixa um jogador titular que veio como aposta, ou até mesmo da base, disputar toda uma Série A do Brasileirão, ganhando 5, 8, 10, 15, 20 mil reais. O Goiás não costuma se portar dessa maneira. Assim que o jogador começa a se destacar, nem que seja para uma renovação de contrato curto, ou até mesmo a própria bonificação, o Goiás procura esses jogadores e busca dar um aumento proporcional, né, ao que ele vem ajudando dentro da equipe. Já tinha tudo engatilhado com isso, ou apalavramento, né, tanto do seu empresário quanto também dos seus agentes, os seus familiares. Entretanto, de última hora, ao assinar esse contrato, o Reinaldo Pita, né, querendo trazer uma proposta eventual do futebol brasileiro, sendo que era só renovar, e aí você faz o pagamento da multa, tenta negociar em outras cifras, né, não nesse momento, com o seu contrato próximo de se encerrar. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, torcer para que dê certo, né, esse seu retorno ao elenco do Goiás. Não vejo como inviável, acho que agora com o fechamento da janela, é óbvio, né, ele pode se transferir a partir do mês de outubro, novembro dessa atual temporada, visando 2024. Porém, com a atual escassez do elenco do Goiás, se o Cauã voltar da mesma forma que ele estava no Campeonato Goiano, o cara pode ser titular em uma Série A de Campeonato Brasileiro, com uma equipe que tem, por exemplo, um orçamento razoável. Enfim, dá para o Goiás, por exemplo, fazer uma campanha interessante. Não vai ser, por exemplo, um saco de pancadas na primeira divisão. Não enxergo dessa forma. E, obviamente, tendo uma exposição muito grande em uma Série A, com apenas 18 anos, pode, por exemplo, buscar algo muito melhor do que, por exemplo, aqui apenas no futebol brasileiro. Vamos supor que o Cauã mantém esse ritmo. Na Série A, faça ali, por exemplo, 30 partidas, 5 gols e 8 assistências. Ele pode valer tranquilamente 10, 15, 30 milhões de euros para um futebol do exterior. Vejo tranquilamente, por exemplo, uma negociação nesse sentido, e não tendo que sair do Goiás, vai para um outro time, digamos, mais caro, né, que do Brasil, um Atlético Mineiro, um Internacional. Você ainda precisa ganhar espaço lá e depois fazer todo esse processo, sendo que já está ambientado no clube. O Goiás precisa de um camisa 10, acho que seria bom para as duas partes. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito desse assunto, a sua opinião sobre a continuidade ou não do jogador, e essa informação lá do Sintonia Esmeraldina, dessa procura da direção do Goiás nos próximos dias, tentando resolver o mais rápido possível essa sua renovação de contrato no Verdão. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever também aqui no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Vou deixar o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News aqui embaixo na descrição. Vai lá, se inscreva, ajudar a gente a chegar nessa marca de 1000 inscritos, né, que já está bem próximo. E o nosso apoiador aqui do canal, a Sorte Golbet, no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!